Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na segunda leitura nós escutamos São Paulo dirigindo-se à comunidade dos Coríntios e atestando uma verdade que ele recebe da tradição, que ele recebe por entrega, por doação por parte dos demais apóstolos. Ele recebeu e ele transmitiu àqueles que foram seus interlocutores, aqueles que escutaram a sua pregação. E aí então ele narra a noite da última ceia, em que Jesus institui o sacramento da Eucaristia e o entrega nas mãos da igreja, entregando nas mãos dos apóstolos. E depois ele termina dizendo: assim, portanto, todas as vezes que vocês, que ele está se dirigindo aos irmãos, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, que vocês anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes, portanto, que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos nós, Igreja de Cristo, a morte do Senhor, e o faremos até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor aqui significa que nós devemos ter consciência clara de que quando celebramos o mistério do altar, quando celebramos a Santíssima Eucaristia, quando celebramos a Santa Missa, para trocar em miúdos, quando celebramos a Eucaristia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, que morreu para nos resgatar, morreu para nos redimir dos nossos pecados, morreu para nos lavar e nos purificar. Anunciamos também a sua ressurreição. Ele que rompeu os portões do inferno, venceu o poder da morte. E como dirá São João no livro do Apocalipse, eu tenho a chave do reino da morte. Eu sou o vivente, aquele que vive, aquele que não pode mais morrer. E anunciamos que o Senhor, subido que foi ao céu, um dia regressará, um dia retornará. O centro daquilo que nós cremos, o centro da nossa fé. A Eucaristia, portanto, é esse memorial de todo o mistério de Cristo e da sua salvação em nosso favor. Memorial que nós devemos tomar cuidado para não entender de forma equivocada. Porque não é um recordatório. A Eucaristia não é uma foto colocada numa estante que lembra um evento. A Eucaristia é memorial no sentido vivo da expressão. Aqui está, hoje, agora, o mesmo que aconteceu há 2000 anos atrás, naquele Calvário. Aqui está o mesmo Cristo, o mesmo sacrifício, o mesmo corpo, o mesmo sangue, o mesmo corpo entregue, o mesmo sangue derramado. Tudo está aqui, agora. Não é apenas uma imagem, não é apenas um emaranhado de símbolos que tenta remeter a algo, mas é uma realidade presente. Aqui está. Por isso, toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós temos que nos recordar, nós temos que relembrar, nós temos que afirmar mais uma vez para nós: aqui está todo o mistério do Cristo. Mas quando dizemos isso, temos que ter cuidado também para não acreditar que aqui existe algo solto, o mistério de Cristo, como se fosse algo hipotético ou ideal. O que nós estamos afirmando é que aqui está o Cristo, Filho de Deus, feito homem para nossa salvação, que entregou sua vida por nós na cruz e ressuscitou glorioso no Pai, para nos abrir as portas do céu. Aqui está. Por isso nós falamos, e é isso que queremos dizer, quando falamos que na Eucaristia
está a presença real de Jesus. Estamos falando disso, desta realidade. A Eucaristia, portanto, é a presença real de Jesus, nosso Senhor. Essa presença real do Senhor, ela não é para a nossa percepção material. Ou seja, a presença real de Jesus na Eucaristia não é para os nossos sentidos. Os nossos sentidos, pelo contrário, nos traem diante da Eucaristia. Porque ao contemplarmos o Santíssimo Sacramento do altar, a hóstia consagrada, o vinho consagrado, o que vamos perceber através dos nossos sentidos? Nós vamos perceber pão e vinho. Porque tem gosto de pão. Tem aparência de pão. Se eu tocar, ao meu tato, é pão. Se eu cheirar, no meu olfato, é pão. Se eu pôr na minha boca, o gosto será de pão. Me remeterá a pão. Me lembrará de pão. Meus sentidos me traem diante da presença de Jesus na Eucaristia. Mas a Eucaristia não é dada para os nossos sentidos. A Eucaristia não é um símbolo. O símbolo seria, sim, para os nossos sentidos. O símbolo é percebido pela nossa visão, e então nós temos uma interpretação dele. O símbolo, sim. Mas a Eucaristia não é um símbolo. A Eucaristia é uma realidade que ali está. Não simboliza Jesus. É o próprio Senhor. É Jesus ali. De que forma? Escondido. Escondido atrás do véu do sacramento. Para que nós pudéssemos receber a sua carne e pudéssemos beber de seu sangue, o Senhor quis que fosse através de um alimento, o pão e o vinho. É interessante notar o porquê de Jesus escolher, porquê do Senhor escolher este alimento. De fato, quando nós imaginamos, fazemos toda a história, nós vemos que os símbolos eucarísticos estão desde o começo. Nós ouvimos, por exemplo, Abraão, na primeira leitura. E desde então, tantos símbolos de Jesus na Eucaristia nós temos na história da salvação. Então, e muitos deles apontando para o pão e o vinho. De fato, aqui está, na primeira leitura é isso. Mas Deus já havia preparado que assim fosse, para que então na plenitude dos tempos fosse dada a Eucaristia através do pão e do vinho consagrados. O alimento que o Senhor nos dá. Como dizíamos, é interessante, Jesus não escolheu para nos dar a Eucaristia na forma de alimento, o Senhor não escolheu trigo e uva. O Senhor não escolheu a espiga de trigo e um cacho de uva. O Senhor escolheu o pão e o vinho. Trigo e uva também são alimentos. Poderia se comer, poderia ser aquilo, mas quis o Senhor que também fosse um alimento, não apenas para alimentar, mas que fosse um alimento que tivesse a contribuição do homem. Quando o padre celebra a missa, geralmente na hora do ofertório, nós estamos cantando. Quando o padre oferece, ele está ali com a hóstia na patena e o cálice com vinho, ele levanta e faz uma oração, em voz baixa, que ninguém escuta, porque estamos cantando. Mas o que diz o padre? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. E o mesmo ele faz com o vinho. Quis o Senhor que o homem contribuísse com o alimento que seria depois usado
através do qual nos viria o alimento da vida eterna. O Senhor, a presença real do Senhor, portanto, não é para os nossos sentidos. Para os nossos sentidos está a matéria, está o alimento, está o pão e o vinho. Mas o Senhor está onde os olhos não chegam, onde os sentidos não alcançam. O Senhor está na essência. Por isso nós não vemos, mas lá está o Senhor. Na Eucaristia está Jesus, todo inteiro. A expressão que a gente costuma usar é essa: Jesus presente, vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Ele inteiro está na Eucaristia. Não é uma imagem, não é um símbolo, não é uma ideia. Isso, muito claro para nós, precisa necessariamente moldar a forma como nós nos relacionamos com o mistério da Eucaristia. Se isso está claro, se isso é visível à minha alma, se isso eu entendo, se isso eu creio, o meu comportamento, a minha relação com a Eucaristia, com o Santíssimo Sacramento, com a Santa Missa, precisa brotar a partir daqui. Se realmente eu creio. Se realmente eu creio que Jesus está ali presente na Eucaristia, eu vou me relacionar com a Santa Missa de uma forma completamente diferente. Se eu entendo que a missa não é uma reunião social, que a missa não é, em primeiro lugar, uma convivência fraterna, se eu entendo que a missa, em primeiríssimo lugar, é a atualização aqui e agora do sacrifício de Jesus realizado no Calvário, em que ele morre e ressuscita para a nossa redenção, se eu creio nisso, o meu relacionamento com a missa será diferente. Se eu creio nisso, a minha relação com a Eucaristia será diferente. Eu vou para a celebração crendo nisso. Eu vou para a celebração por causa disso. Eu vou para a celebração apesar de qualquer outra coisa. Então a celebração da Santa Missa, para mim, é o ponto ápice da minha existência, da minha vida, assim como a Igreja nos ensina desde sempre. E aí vai acontecer que eu trabalho a semana inteira. E eu trabalho de manhã, levanto cedo, vou para o trabalho, chego de noite, moído, acabado. Chego em casa. E eu não tenho condições de ir à missa. Pode acontecer. Vai ser o caso de todo mundo? Impossível. Mas pode acontecer. De ter a pessoa que não consegue participar, ir à missa durante a semana, porque justamente chega cansado, chega tarde, tem as coisas da casa para fazer também, ótimo. Mas aí, se eu creio no que é a Eucaristia, no que é a Santa Missa, quando eu me lembro que vou à missa no domingo, aquilo para mim é motivo de alegria. Que alegria que eu posso ir à missa no domingo. Às vezes eu tenho que trabalhar até no domingo. Não tem descanso. Até no domingo eu tenho que trabalhar. Mas graças a Deus, o meu trabalho termina na metade do dia e à noite eu posso ir à missa. Ou então eu entro mais tarde, mas aí de manhã eu posso ir à missa. Graças a Deus eu tenho a Santa Missa perto da minha casa. Graças a Deus eu tenho como chegar na igreja e participar da Santa Missa. Se eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia, se eu sei o que é a Santa Missa, eu vou sentir a alegria de poder participar, de tomar parte no mistério de Cristo nesse sacramento. Perceba como é algo que molda a nossa vida, molda a nossa existência. No começo do cristianismo, já citei aqui outras vezes, no começo do cristianismo, quantas vezes nós vimos mártires
mártires, homens e mulheres simples que não faziam mal a ninguém, mas simplesmente pelo fato de serem cristãos eram perseguidos. E simplesmente como os mártires do norte da África, simplesmente porque eles estavam celebrando a missa, que era proibido, estavam lá escondidos celebrando a missa, simplesmente por causa disso, foram mortos, assassinados. É algo que, para nós, é algo difícil de perceber, de imaginar. A nossa realidade ainda é de certa liberdade. Mas aqueles homens e aquelas mulheres, eles não estavam recebendo um castigo por um crime que haviam cometido. Eles somente tinham ido adorar Jesus. Eles somente tinham ido celebrar. Só. Mas para os perseguidores, não tinha coisa pior. Quando se crê na Eucaristia, se chega a esse ponto, porque eu sei quem está ali. Não é uma fantasia, não é uma força de expressão, não é uma linguagem, é o próprio Senhor. Eu creio, eu sei. Quando nós imaginamos São Tarcísio, aquele coroinha, também do início da igreja de Roma, que foi incumbido de uma missão, levar a comunhão para os presos, já que os cristãos eram presos todos os dias, por serem cristãos, dava-se a comunhão para as crianças, porque as crianças ninguém desconfiaria delas. Então dava a comunhão, Jesus Eucarístico, para as crianças guardarem, e elas conseguiam entrar nas prisões e dar para os presos, para os irmãos. E São Tarcísio amava tanto a Eucaristia, amava tanto a presença real de Jesus, o Santíssimo Sacramento, que ele não conseguia levar disfarçadamente a comunhão. Ele levava com tanta piedade, com tanto amor pelas ruas, que despertou a atenção dos outros. O que você está carregando aí? E a molecada foi lá, o que você está levando aí? E ele se recusava a dizer, mas o que você está carregando aí? E foram para cima dele. Como ele não queria deixar, como ele não queria permitir que eles pegassem, porque claro, se eles pegassem, para eles é pão, eles iam jogar no chão. Ele segurou com tamanha força que despertou o ódio e a raiva daqueles outros rapazes. Então simplesmente mataram ele, para saber o que ele estava levando. E aí, quando finalmente, depois de morto, abriram seus braços, então eles viram a Eucaristia entranhada no peito de São Tarcísio. A comunhão que ele levava entrou para dentro do seu peito e era visível. Significa que nós temos que viver algo assim para dizer que amamos a Eucaristia? Não. Não, de forma alguma. Significa que nós temos que amar a Eucaristia tanto quanto os santos, na nossa realidade, naquilo que é o nosso concreto, mas deixar a fé no Santíssimo Sacramento moldar a nossa vida. Deixar a fé na presença real de Jesus dar sentido à nossa vida. E ter consciência, eu vou à Santa Missa, então que eu vá à Santa Missa. Que eu me prepare para ir à Santa Missa. Que eu viva um momento de preparação, que eu realmente queira estar, que eu vá para rezar. E que eu nunca perca uma missa. Que perder uma missa para mim seja só por a última necessidade. Realmente não teve como. Mas não porque, se eu não for na missa de domingo, agora deu ruim. Não fui na missa. Eu vou ter que ir lá confessar no padre. Eu tenho que ir lá falar com ele. Tristeza. Eu podia resolver isso de outro jeito, né? Se eu não for à Santa Missa, que me doa o coração. Por não ter ido à missa. Porque se eu não fui à missa, porque não pude, sequer preciso confessar isso. Não foi à missa, porque estava lá na comunidade
e lá no outro bairro, e choveu, e caiu a ponte, e caiu a árvore, e caiu os bichos, e caiu tudo. Não tem como eu sair, não tem como eu chegar na capela, não tem como eu fazer nada, eu estou ilhado aqui. Eu não vou na missa, claro que não. Claro que não vai à missa mesmo. Ah, mas então eu tenho que confessar, né? Não, não precisa. Por causa disso, não precisa. Você não pôde. Primeiro que sabe que você queria, mas não pôde, é Deus. Não se preocupe. O primeiro que sabe que você queria e não pôde é Deus. E Ele sabe muito bem disso. Agora, o contrário também. Podia ter ido à missa. A missa tinha. Lá estava o padre. A missa ia acontecer. Mas eu estava aqui brincando. Eu estava aqui na piscina. Eu estava aqui curtindo. Eu estava aqui almoçando. Eu estava tomando um café com a comadre. Vai sair agora? Nossa, mas que outra oportunidade que a gente vai ter, né, de fazer uma coisa assim, com coisa que a água vai acabar. As piscinas serão proibidas semana que vem pelo Congresso. Nossa, não, a gente tem que, né, aproveitar. Eu podia e não queria. O primeiro que sabe disso também é Deus. O primeiro que sabe disso também é Deus. Portanto, renovar o nosso amor pelo Senhor no Santíssimo Sacramento. A coisa mais importante que nós temos nesta vida é Deus. A coisa mais importante que nós temos nessa vida é Deus. A coisa mais importante que nós temos nessa vida é agradar a Deus. Portanto, vale o nosso esforço. O Senhor vale o nosso esforço. O Senhor vale o nosso empenho em tudo e para todos, indistintamente. Mas, ao mesmo tempo, também, dependendo da forma como o Senhor quer se relacionar com você e da forma como o Senhor te chamou a se relacionar com Ele. E aí eu penso, por exemplo, primeiro eu penso em mim, claro. Sou padre. Eu que sou padre, sou sacerdote. A minha primeira missão é celebrar a missa, sempre, todos os dias. Mas eu paro para pensar. O privilégio que eu tenho, pelo fato de ser padre, o privilégio que eu tenho de, em primeiro lugar, invertendo, né, de baixo para cima, mas em primeiro lugar, o privilégio que eu tenho de, na casa em que eu moro, na casa paroquial, ter uma capela com o Santíssimo Sacramento. E lá está o Senhor. E eu posso estar com Ele. Quisera eu várias vezes ao dia. Não dá. Mas o máximo possível, com certeza. Estar com o Senhor, fazer-lhe companhia, visitá-lo, de forma simples, são poucos passos. Um privilégio. Safado seria eu se não visitasse Jesus na Eucaristia, numa capela do lado, quase do lado do meu quarto. Que traste inútil seria eu. Antes fosse, sei lá, lavar a boca, a língua, porque seria pelo menos mais útil. Então, primeira coisa, este privilégio. E depois o privilégio de celebrar a Eucaristia. Poder ter nas mãos Jesus no Santíssimo Sacramento. E dá-lo aos irmãos. Assim como vimos no Evangelho. Jesus entrega aos apóstolos a missão de dar de comer aos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas o que? O que eu vou dar para vocês. Que ali era pão e peixe. Aqui nessa igreja, em todas as nossas capelas,
é o Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. Ele se dá a mim, na minha indignidade e miséria, sem nenhum tipo de demagogia, para que eu dê aos irmãos. Nem 1000 vidas bastariam para eu pagar a Deus esse privilégio de servir de tal forma ao reino de Deus. Só que esse sou eu. E aí a pergunta, a partir dessa reflexão, e você? E você, cada um? Como deve moldar a sua vida a fé na presença real de Jesus na Eucaristia? Como deve ser? E aqui não é para dizer que está tudo errado. Não, essa não é uma pregação daquelas que está tudo errado. Não. Mas que nós temos que nos avaliar o tempo todo e reconhecer como devo eu estar com o meu Senhor. Isso temos que fazer sempre. Toda vez que a gente vai celebrar a missa, a gente começa pedindo perdão. Não é à toa. A igreja é muito sábia. Portanto, reconhecer eu diante do mistério da presença real de Jesus, na Eucaristia, como deve moldar-se a minha vida, o que deve ser a minha vida, o que deve ser o meu comportamento, o que deve ser o meu pensamento, o que deve ser o meu sim, o que deve ser a minha resposta. Ele faz tudo isso para estar comigo. E eu, o que respondo? O que quero responder a Ele? Qual é a minha resposta? E como eu dizia, de cada um do seu modo. Naquilo que é a própria vida, a própria existência, mas também a própria forma como o Senhor o chamou. Se nós imaginarmos e pensarmos por um instante, começando pelos mais próximos, o que é o privilégio que Deus dá através da igreja, por necessidade, que é o privilégio que Deus dá através da igreja aos ministros da Eucaristia, que tomam Jesus nas mãos para dar aos irmãos às vezes do sacerdote, fazendo às vezes do próprio sacerdote no meio do povo, sendo comparados aos apóstolos nesse evangelho que nós acabamos de ouvir. Dai-lhes vós mesmos de comer. E o ministro toma Jesus nas mãos e dá aos irmãos. Já pararam para pensar as vezes que vocês deram a comunhão para alguém e essa comunhão mudou a vida daquela pessoa? Deram a comunhão a uma pessoa e naquele momento, quando Jesus entrou, aquela alma se abrasou no amor de Deus. E que alegria de fazer parte disso. Poderia ser de outra forma, mas a igreja, na sua sabedoria, quer que os ministros contribuam e ajudem nesse mistério. Que bom que isso acontece. Então eu, diante disso, como vou reagir? Qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser o meu sim a Deus nesse ministério? Aqueles que servem ao altar, marianinhas, marianos, coroinhas, servos cerimoniários. Eu me lembro quando eu era catecúmeno. Porque eu entrei para a igreja, eu era catecúmeno, né? Então eu era um adolescente, tal, começando na caminhada e tudo. E eu não podia fazer nada. Porque eu não era batizado. Então eu não podia fazer nada. Ficava lá quietinho. É o tempo da formação. Vai formando. Tá bom? Eu ficava lá debaixo. E eu ficava olhando para o pessoal que servia ao altar. E Deus me perdoe hoje, mas eu senti uma inveja. Mais uma inveja. Porque eu pensava assim comigo, rapaz, não existe nada mais santo do que isso aqui. Não existe um lugar mais santo do que este aqui. Na paróquia de onde eu vim, a gente tinha um costume muito bonito que o padre nos instigava, ele nos estipulava assim.
Claro, eu não faço mesmo, por várias razões, mas eu sempre achei isso muito bonito. Para subir, ele não deixava subir no presbitério de chinelo. Estou dizendo que é assim, que tem que ser assim, que isso não estou dizendo isso. Estou dizendo que o padre nos ensinava assim. Isso é uma norma do direito canônico? Não. Mas eu acho certo que ele tenha feito isso? Acho. Porque eu, pelo menos naquele tempo, aprendi a dar muito valor nesse espaço. Isso não é um púlpito, isso é um altar. Isso não é uma elevação, isso é o Calvário. E eu ter essa consciência do que isso significa, me ajuda a ter a consciência de como eu vou me relacionar com isso. E eu olhava para aqueles meninos que podiam subir e que lá ficavam junto do padre, que ajudavam, que pegavam aquelas coisas, eram umas coisas de ouro, né? Umas coisas de ouro brilhante, dourado, assim, que eles pegavam e carregavam. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que responsabilidade, que negócio bonito. E é verdade, claro, existe aí uma forma de quase infantil de ver. Porque eu estava começando na fé, eu não sabia de nada. Então é uma forma infantil de ver, é claro. Mas aquilo que eu aprendi, mesmo na minha infantilidade, é a mais pura verdade. Não existe lugar mais santo do que este. E que privilégio vir aqui para servir ao altar. Ninguém vem aqui, e é bom lembrar disso, ninguém vem aqui para servir o Padre Everton. O Padre Everton não merece que ninguém o sirva. Nós viemos aqui para servir o altar. E eu também. Eu não venho aqui para ser servido, eu venho aqui para servir o mesmo que vocês. Amem esse serviço. Amem esse serviço. No meio da Assembleia, a gente não sabe, mas no meio da Assembleia, várias crianças, vários jovens, adolescentes, ou até criancinhas pequenininhas, vivem a mesma experiência que eu vivi lá atrás. Olham para vocês, falam, nossa, eu queria também. Às vezes fala só consigo mesmo, nem fala com o pai ou com a mãe. Ou depois de muito tempo toma coragem e fala para o pai e para a mãe, fala, pede para o padre se eu não posso também. Como acontece sempre. E isso é o quê? Isso é consequência minha? Não. Consequência de vocês servirem a Deus. Aquele que serve ao altar com amor, evangeliza e atrai. O mistério da Eucaristia merece tudo que nós pudermos. Tudo que nós pudermos fazer. Merece o Senhor. E nós? E todo o povo de Deus? Como vai ser o seu relacionamento com a Eucaristia? Como você quer que seja a sua resposta à Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento? Aqui não tem nada a ver com dignidade. Ah, padre, mas eu não sou digno. Muitas vezes, todos os padres escutam isso quando chamam alguém para fazer algum serviço, principalmente um serviço sagrado. Ah, padre, mas eu acho que eu não sou digno. E eu tenho certeza. Se você só acha, eu tenho certeza que você não é digno. Isso aí você pode ficar tranquilo. Ninguém aqui é. E ninguém nunca será. Aqui não é uma questão de dignidade. É uma questão de generosidade. Eu quero ser generoso com Deus? Se fosse para serem apenas os dignos, a gente teria que fechar a igreja mesmo e falar, Senhor, não sei o que nós vamos fazer. O que de fato nos torna agradáveis a Deus é o nosso coração generoso. O meu sim a Deus é isso que nós devemos desejar. O meu sim a Deus nunca será pequeno. Eu quero que o meu sim a Deus seja sempre grande. Eu quero que o meu sim a Deus seja sempre grande.
para sempre abarcar tudo o que o Senhor quiser de mim. Por quê? Porque Ele merece. Jesus merece tudo de nós. Então, se é para Ele, não tenhamos medo, nem receio. Se é para Jesus, sejamos generosos. Ah, mas é tão pouco que eu tenho para oferecer, Padre. Mas ofereça tudo. Ah, é pouco? Pode ser, mas ofereça tudo. Porque esse tudo é que agradará ao coração de Deus. O nosso sim generoso, o nosso amor generoso, o nosso querer estar com Ele. Deixemos que então o mistério da Eucaristia deforma, ou seja, dê a forma à nossa vida, ao nosso relacionar-nos com Deus. Que a fé na presença real de Jesus seja para nós isso, aquilo que dá sentido, razão e motivo para estarmos sempre com o Senhor. Não é sobre nós, sobre Ele. Sobre Ele. Hoje a igreja preserva a tradição bonita de fazer a procissão externa com o Santíssimo Sacramento. É uma tradição que está na origem da própria festa, né? Mas é algo muito importante. Muito importante. O motivo de nós tomarmos o Santíssimo Sacramento, levarmos ele para a rua e sairmos andando, é que nós vamos declarar, afirmar publicamente a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós estamos ali adorando o Senhor, cantando, louvando o Senhor na Eucaristia, enquanto andamos pela rua. Para quê? Para que todo mundo veja. Para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam. E aqui no Brasil ainda tem um gesto bonito que já antecede a própria procissão, que são os tapetes, que o nosso povo tem o costume de fazer. Já começa ali. Para levantar às 5 horas da manhã no frio e vir fazer tapete, tem que ser por um motivo maior do que apenas porque alguém mandou. Tem que ter algo maior. O coração, com certeza, tem algo maior. Existe uma fé, existe um afeto, existe um amor. É isso. O nosso bairro já viu o primeiro sinal. Verá o segundo e verá o terceiro. A nossa alegria em acompanhar Jesus na Eucaristia, enquanto Ele passa e abençoa esta parte do nosso bairro e abençoa toda a nossa paróquia. Esse é o motivo e essa é a razão. Portanto, irmãos e irmãs, não nos deixemos nunca afastar do Senhor, mas pelo contrário, renovemos constantemente esse amor por Ele. Renovemos o nosso coração aquilo que o Senhor nos pede, o nosso sim ser generoso a Jesus. O convite que eu vou fazer a todos. No momento da comunhão, quando você receber Jesus na Eucaristia, que a sua oração seja direcionada a isso. Uma vez perguntaram para um padre, e eu achei muito bonita a resposta dele. Perguntaram para o padre, padre, mas eu fico meio confuso, fico meio sem saber. Na hora que eu recebo a comunhão, eu falo o que para Jesus? É para rezar o quê? Tem um negócio que é para rezar? Aí o padre respondeu de forma muito simples. Falou assim, não. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente comunga, recebe Jesus, aquele é o momento de amar o Senhor. Então não se preocupe com o que você vai ficar falando, ou com orações para você repetir. Preocupe-se em amar Jesus. Ele entrar no seu coração e você tomar consciência, está em mim o meu Senhor. E ame Jesus ali, naquele momento. Talvez palavras vão surgir, fale elas para o Senhor. Mas se não surgir palavra nenhuma, não tem problema. Mas não deixe que o Senhor passe por você sem que você o tenha amado muito naquele momento. Porque Deus te amou demais quando Ele esteve em você na Eucaristia.
Então não deixe de amar de volta Jesus no Santíssimo Sacramento. Então na hora que você receber a comunhão, ou se você não puder receber a comunhão, da mesma forma, se incline diante do Senhor e reze. E naquele momento renove o seu sim a Deus. E lembre-se que seja um sim generoso. Renove o seu sim a Deus. Renove o seu querer estar com Ele. Renove o seu desejo de estar sempre com Ele e nunca se afastar, não importa o que aconteça. Se nós fizermos isso, e isso se tornar hábito em todas as nossas comunhões, nós teremos um coração semelhante ao Sagrado Coração de Jesus que a gente vê lá fora, abrasado, em chamas. E aí sim nós veremos o que significa o cumprimento do pedido que fazemos a Deus, a Jesus. Quando nós dizemos, Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nosso coração abrasado de amor, como o coração também de Jesus, nosso Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a vivermos isso nesse dia de hoje. Amém.